de julho de 2014, começamos aqui no Cras Conversa Oficial. Agora todo fim de mês tem vlog, sem roteiro, sem narração, só eu aqui falando, passando alguns recados e respondendo algumas perguntas que vocês me deixaram ao longo do mês de junho e julho de 2014. Faz tempo, ficamos um mês sem vlog, quase que eu morri, sério, quase que eu morri, quase que eu não saio vivo dessa vez. Não só pela questão dos eventos preparativos para os lançamentos, mas também outras atividades particulares que eu tenho, outros compromissos que eu também tenho. Tudo estava marcado para entrega no começo de agosto, final de julho. Então acumula tudo no final e quase que eu morri. A gente tenta não deixar tudo para a última hora, mas sempre no último mês, que fica o maior peso das coisas, né? Mas eu sobrevivi, estou aqui, estou vivo, a gente pode voltar com a nossa programação normal. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer a todas as pessoas que nos visitaram no stand no Festival do Japão ou no Anime Friends durante o mês de julho. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela receptividade. Eu tirei muita foto, eu conversei com muita gente. De um ano pra cá, aumentou muito o número de inscritos e pessoas que nos conhecem, não só aqui no YouTube, mas na fanpage também. Então foi muito bacana conversar com todos vocês, eu conheci gente muito legal, pessoas que não vinham tirar foto ou pedir autógrafo numa HQ, pediam se desculpando, desculpa, mas você pode dar uma dedicatória pra mim? Não peça desculpas quando você vem pedir um autógrafo ao autor, porque nós ficamos muito honrados. Quando um leitor vem pedir uma dedicatória no nosso livro. Então não se desculpe, porque é uma honra muito grande. A gente deve muita gratidão pro leitor que tem essa postura com a gente, de vir, de repente comprou pela internet ou em algum outro lugar, vem e pede um autógrafo. Para quem nos visitou, teve gente que falou que passou lá, mas não nos encontrou, aquele evento estava enorme, tinha muita coisa para ver mesmo, tá? E como eu avisei, a Cras é humilde, então a gente estava no meio da Panini, da Mitos, da Record, um pouquinho mais para lá estava New Pop, e logo ali do lado estava Devir, então a gente era praticamente uma formiga no meio de elefantes. Então, para ver a gente tinha que fazer um esforçozinho a mais, mesmo olhar com atenção. Como é um evento muito cheio, com muita coisa para ver, a gente anda e quase não vê o que tem, Inclusive uma novidade, tá? Na fanpage eu abri uma pasta só para postar fotos que a galera tira com a gente. Então se você foi em alguns eventos, tirou uma foto com a gente, manda lá na fanpage, deixa nos comentários, notifica lá que a gente vai postar a sua foto que você tirou com a gente na página do Facebook. Então a fanpage está aqui embaixo escrito, Manda lá que a gente posta a foto que você tirou com a gente. E uma outra novidade, para quem acompanha a fanpage já está sabendo, olha aí, revista Mundo Nerd, edição 4, capa do Harry Potter, olha o que saiu aqui na edição 4 da Mundo Nerd, uma matériazinha sobre a vírus, tá aqui, Então um obrigado especial ao Maurício Muniz e todo o pessoal da Mundo Nerd que prestigiou o meu trabalho aqui na edição número 4, tá? Obrigado mesmo. Para quem comprou o Mundo Nerd deve ter visto, para quem não comprou ainda, corre na banca que tá lá, um bocado de coisa bacana que tem nessa edição aqui, certo? E para quem não for no evento, já deve ter visto o vídeo também, finalmente saiu aqui o livro do Tirasnão, do Thales Gaspari, Já está à venda no site da editora, tá aqui na descrição do vídeo, editoracras.com.br. Você pode comprar por boleto, por cartão de crédito, por transferência direta, tá? Por ser um livro, você pode escolher a opção de frete carta registrada. O frete sai bem baratinho, acho que coisa de uns 5, 6 reais de frete. Quando caneta, camiseta, caneca, coisa assim, já não dá mais para mandar por carta registrada, tem que ser por PAC, Mas livro dá para mandar por envelope registrado e sai muito mais econômico. Tá lá, venha no site, só conferir lá, já pode pedir, tem os para pronta entrega e também, assim como a Vírus, acompanha um card exclusivo. Todas as HQs da editora Cras, daqui pra frente, todos os livros que a gente lançar, vão acompanhar um card exclusivo. Então, para quem colecionar as publicações da editora, vai ter também todo um acervo de cards. Eles não são vendidos separadamente, é só para quem compra HQ que ganha o card. Então, por exemplo, você tem a Vírus, você deve ter ganhado um card
dessa HQ. Esse aqui também. Você vai ganhar um card exclusivo do Tiras Não Volume 1, tá? Livro de tiras, vou deixar no link na descrição do vídeo também, o vídeo em que o Thales fala sobre esse trabalho dele, esse encadernado de tiras. Tá muito bacana, muito 10, o Thales deu bastante autógrafo lá no evento. Quem quiser conferir, só pedir aí, né, no site da Editora Cras, certo? E outra coisa também, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Esse pacote fechado aqui? Então, isso aqui não é nada mais, nada menos do que, né, as últimas edições da Vírus. Esse pacote tem 30 unidades. Isso é tudo o que restou depois da maratona dos eventos. Então, se você estava pensando em adquirir a sua edição da Vírus impressa, aí ainda tá assim, vou, não vou, é a última chance, são as últimas 30 unidades dessa HQ, já é da segunda tiragem, então agora quando acabar, acabou para sempre, não vou mais fazer, até porque já tem a versão online, né, já foi a segunda tiragem. Só tem mais isso aqui para venda no site. Então se você estava querendo, corre lá no site, faz o seu pedido. Eu já dei um aviso com relação a um outro lançamento, que é o Podium GP do Wilson Kohama. Ainda não lançou, ele está na gráfica e vai rolar uma festa de lançamento do Podium GP aqui em São Paulo. Eu vou avisar vocês a data e o local e horário, tudo certinho aqui no canal e na fanpage. Então estão todos convidados, vocês podem ir lá na festa de lançamento e adquirir, né, a sua edição autografada pelo Wilson Kohama. Tá? A entrada é gratuita, só chegar lá, só o livro que não, né? Mas a entrada é gratuita, só aparecer lá, vai ter uma coca para vocês tomarem, um guaraná, etc, né, também. Pode conversar um pouco com a gente e pegar o seu autógrafo. Fiquem de olho na fanpage, porque vai abrir uma pré-venda do Podium GP com desconto. Tá? Vai abrir uma pré-venda com desconto da HQ Podium GP. Vai funcionar tipo assim, vai ter um período em que você faz a sua compra pelo site da Editora Cras. Logicamente não tem frete incluso, a não ser que você queira, for de outra cidade, outro estado, quiser que mande pelo correio, aí você coloca frete. Se você quiser retirar no dia da festa de lançamento, você só efetua o pagamento com desconto, mas tem que confirmar o pagamento até a data que a gente vai estipular. Você vai receber um código e no dia da festa de lançamento você aparece lá e só mostra o código e retira o seu livro, tá? E aí já pede autografado e tudo mais. Mas eu tô vendo certinho como vai ser isso funcionalmente falando. Então fiquem de olho na fanpage, que em breve, muito em breve, vai rolar o outro lançamento da Editora Cras, tá ok? Muito bem, então vamos à pressão de perguntas. Vocês me deixaram ao longo do mês de junho e julho, eu deixei acumular, tá? Algumas são da live, que não deu tempo de responder. Perguntas que são mais direcionadas com relação ao mercado norte-americano de quadrinhos, essas coisas, eu não separei, porque é melhor que vocês perguntem para o Daniel, porque eu não sou muito bem informado com relação a temas específicos do mercado norte-americano. Perguntem diretamente para o Daniel, porque eu não vou saber responder, tá bom? Fiz uma HQ com 60 páginas, dividida em 3 pequenos capítulos, mas eles estão apenas em um papel cartão A4, uma gramatura 180 gramas. Pelo papel ser grosso, eu usei ambos os lados da folha. Agora, como devo fazer para publicá-lo? Primeira coisa, nunca faça desenhos nos 2 lados da folha, tá? Desenhos oficiais. No máximo algum rascunho, que você pega, rascunho na frente de verso, mas desenho que vai ser finalizado, página de quadrinho, ilustração, nunca se desenha nos 2 lados da folha. Sempre um dos lados só, o verso dele sem nada. Infelizmente você desenhou 60 páginas na frente e verso, independente do papel ser grosso ou não se desenha na frente e no verso de uma arte original, tá? Fica aí o aviso. Então se você tem 60 páginas de história, você vai ter que ter 60 folhas, cada folha com uma página ilustrada, tá bom? Calma que nem tudo está perdido. Você pode escanear os desenhos, tratar digitalmente, e aí na versão final, impressa, quando você editar, logicamente não vai aparecer essa coisa do frente do verso. Só que, por exemplo, desvalorizou o seu trabalho original. Entendeu? Se você, por exemplo, quiser expor suas páginas algum dia numa exposição ou alguma coisa, isso não vai ser viável, porque os desenhos dos 2 lados da folha. Ainda dá para você escanear, tratar as imagens e aí na edição, né, não vai interferir. Inclusive tem algumas tintas que ele passa, né, atrás da folha. Dependendo da tinta que você usar, ele atravessa. Então espero que nada esteja acontecendo com a sua página, né, porque senão vai prejudicar a outra imagem.
Eu comecei a fazer uma HQ. Quero publicar esse trabalho no futuro, mas estou com medo de surgir uma história com o mesmo tema enquanto não publico. Não entenda isso como uma ofensa. Isso é uma questão que é um medo, assim, iniciante, inexperiente. Porque, assim, saiba que existe 99,9% de chance de alguém já ter tido exatamente a mesma ideia que você. E também existe a mesma porcentagem de chance da sua ideia ter se baseado em alguma outra coisa que você viu, ou num mix de outras coisas que você viu, tá? Então, nada é 100% original hoje em dia. Nada, nada. Tudo tem referência, tudo veio de algum lugar, sempre um cara inspira outro, que inspira outro, que inspira outro, e assim vai, tá? Então tira da cabeça essa ideia de, eu tive uma ideia mirabolante que ninguém nunca pensou antes. Idêntico, perfeitamente idêntico não, que aí sim você teria uma questão mais de plágio, mas semelhante, com tema semelhante, com enredo semelhante, tem, cara. Se filme de Hollywood, que é um negócio gigantesco, custa milhões, isso acontece pra caramba, que dirá numa publicação autoral, né, regionalizada de algum lugar. Não fique com esse receio. Coisa parecida sempre vai ter. Isso nem é de tudo mal, porque as pessoas que vão atrás do seu trabalho, quem vai se interessar pelo que você tem para dizer, são pessoas que gostam do tema e gênero semelhante ao que você faz. Então, por exemplo, Tiras Não é um livro de tiras, é um livro de humor. Logicamente, pessoas que gostam de humor vão se sentir mais inclinadas a ler esse tipo de coisa. O que não significa que o Thales plagiou. Não é um plágio, mas é um humor. Né? Você tem coisas semelhantes por aí, não é que é igual. Vírus, é terror suspense, mesma coisa. Então não fica com isso na cabeça. Uma recomendação para você que me perguntou isso aí, assiste aqui no canal o vídeo sobre direitos autorais, noções básicas, que eu falo exatamente sobre essa questão do mas minha ideia é ultra original, alguém vai copiar, mas estão copiando, mas estão roubando. Assiste lá. Mas não fica encanado, pega, vai e faz, deixa as outras pessoas acharem que o seu trabalho é parecido com alguma coisa, com outra, e depois de você publicar, você vai ver que você vai querer fazer outras coisas diferentes, né? Beleza, já publiquei isso aqui, já deu o que tinha que dar, ok, bora pra frente. É assim, não fique tão apegado a uma ideia, ou a um trabalho, a um enredo que você teve. Existem alguns vídeos do seu canal antigo, o primeiro Crass Conversa, que não voltaram para o canal Crass Conversa Oficial. Eu quero saber se você tem planos de repostá-los no seu canal, e se não, por que ele foi arquivado ou abandonado. Boa pergunta. Realmente eu tenho aí uns 15, 20 vídeos do meu primeiro Crass Conversa, quando ainda era num esquema meio vlog, que eu só ficava falando, que eu não repostei, e eu não pretendo repostá-los, tá? Porque eu só me encontrei o meu jeito de fazer os vídeos muito tempo depois, né? Então aqueles primeiros vídeos não tem nada a ver com a proposta de hoje, eles são muito diferentes, eles são muito cansativos de assistir, mesmo os que eu falava sobre profissão desenhista. Eu falava demais, eu queria colocar muita informação no vídeo, eu acabava dizendo muita coisa e falando pouco. Então, por exemplo, o vídeo de portfólio eu dividi em 3 partes, eu falava em um vídeo só de 10 minutos. Então era muito cansativo de assistir. Alguns temas que eu abordei que eram interessantes, eu estou refazendo. Tá? Um deles já é o próximo Profissão Desenhista, que é o Como Evitar Calotes. Tá? Então é por isso que eu não vou repostar esses vídeos, tá? Eles não tem mais nada a ver, são muito diferentes. Mas alguns dos temas melhores eu estou fazendo remake deles. Como você se tornou desenhista? Com quantos anos? Qual era o seu nível de desenho? São 3 perguntas em uma, né? Profissionalmente falando, de trabalhar mesmo, prestar serviço, meu primeiro trabalho foi como estagiário numa agência, eu tinha acho que 18 ou 19 anos. Tá? Ou seja, por de uns 10 anos atrás já. E aí eu fazia coisa de estagiário, né? Você faz arte final de arquivo, você faz diagrama voucher, umas coisas bem basiquinhas assim. Eu pude fazer uma HQ institucional nessa época, né, mas eu não desenhava muito bem, mas mesmo assim saiu. Meu nível de desenho, olha, se eu for autocrítico, eu vou falar que meu nível era ruim, tá? Mas assim, você tem que ver com quem que você se compara. O tipo de trabalho que eu fazia era um trabalho para empresas pequenas, uma distribuição bem setorizada. Então, vendo com o que tinha, né, na média de mercado para esse tipo de nicho, né, meu trabalho estava do nível. Então é complicado você falar qual é o seu nível de desenho. Depende muito do nicho de trabalho que você está se referindo.
Agora, se eu fosse comparar com o mercado editorial de ilustração, meu nível estava muito abaixo, né? Eu era bem iniciante mesmo. Quando você percebeu que dava para viver de desenho? Na verdade, não é questão de perceber, né? É questão de me informar. Isso com 16 anos, quando eu estava na fase pré-vestibular, eu fui me informar, fui conversar com pessoas, fui pesquisar o tipo de curso, e aí que eu descobri o desenho industrial. Eu conheci profissionais que se formaram nesse curso, eu fui conversar com eles para saber como é que era, mercado dá para você trabalhar, faixa salarial, todo esse tipo de coisa. E foi aí que eu me formei e vi que dava para se trabalhar com isso. E o que eu sempre falo para todos vocês era a mesma coisa que me diziam naquela época. Tenha na cabeça que ser desenhista ou designer é uma profissão como qualquer outra. Então não entra com fantasia, achando, vou desenhar mangá o dia inteiro, eu vou ficar fazendo só o que me dá na telha, que maravilhoso, as pessoas vão pagar pelo meu talento. Para com essa de não pagar pelo meu talento. Vão pagar pelo teu serviço, pela tua mão de obra. Não é pelo teu talento não, tá? E aí eu escolhi isso como profissão. A Crasa Editora já passou por uma crise quase ao ponto de ser fechada, porque na verdade, cara, a minha empresa é tão pequena, mas tão pequena, que se der uma crise já fecha. Tá? A Crasa se tornou uma empresa, uma editora mesmo, de alguns anos pra cá. Eu montei o grupo em 2007, mas até a gente se estruturar direitinho levou pelo menos um ano e pouquinho. Nesse início, onde a gente era um grupo, não era uma empresa aberta oficialmente, né? Era um grupo de amigos que se organizou, né, para tentar conseguir algumas vantagens, viabilizar melhor algumas publicações, etc. Foi de alguns anos pra cá que aí eu fui realmente abrir uma microempresa para ter CNPJ, né, publicar as HQs, né, você vê, tem código de barra, né, tem ficha de catálogo e tudo mais, né, e aí eu montei a empresa efetivamente. Né. Mas como ela gira muito a moldes pequenos, eu tomo muito cuidado com essa coisa de não dar um passo maior do que a perna, né, não teve nenhuma super crise a ponto de, né, quase fechar. Eu não vivo só da editora, né? Então assim, os investimentos que eu faço, eu não tento ir além do que é possível com isso daqui. Tá? Então uma vez que eu invisto em algum material, eu preciso de um tempo para ele se vender, para esse capital girar e depois investir em outros, tá? Então não é uma coisa assim que eu jogo um investimento, financeiramente falando, absurdamente alto para ter um retorno absurdamente alto também. Não, eu jogo o que é viável de se fazer para a gente conseguir caminhar. Então é por isso que eu estou muito contente com esse lançamento com o Podium GP, porque é um passo a mais que a gente deu. A gente começou com um fãzinho de xerox, né? Agora olha só, a gente está fazendo, né, no formato livro mesmo, né? Ele não perde mais em nada para o que tem no mainstream. Se você comparar aqui, deixa eu ver se eu posso comparar algum aqui. Ó, por exemplo aqui, ó, não sei se vocês conhecem, ó, livro do Macanudo, né, de tiras. Se for ver, ó, eu fiz até no mesmo formato, né, que é um formato bacana para tiras. Os livros do Calvin também são nesse formato. Então você vê, né, tá aí, ó, lombadinha, produto, né, igualzinho do mainstream, né, só a distribuição que é muito menor. Se você não fosse desenhista, o que você seria? Sinceramente não sei, viu? Provavelmente professor de alguma coisa, porque eu trabalho como professor, mas sou professor de desenho, então é meio próximo, né? Provavelmente daria aula de alguma coisa, eu gosto muito de dar aula, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu tenho muito amor pelo meu trabalho, né? Apesar dos pesares, não me vejo fazendo outra coisa sem ser o que eu faço. Olha, muita gente está me perguntando sobre aquela tal lei de proibição da divulgação publicitária em produtos infantis, né? É o seguinte, tá? Eu vi sobre isso daí em julho agora, tá no meio dos eventos, eu vi um monte de desabafo de blogueiro, pessoas se pronunciando, metendo pau, xingando o governo, xingando PT, PSDB, enfim, sei lá. Eu vou falar o seguinte, eu fui atrás pra ver, eu ainda estou vendo a esse respeito, só que a maioria das coisas que eu encontrei é blogueiro, vlogueiro, né, pessoas que estão desabafando sobre a lei, xingando um monte de coisa, e eu quero saber as informações oficiais, tá? Então, foi muito difícil encontrar alguns links oficiais, eu encontrei, eu não vou me pronunciar a respeito enquanto eu não ler tudo das fontes oficiais. Tem realmente blogueiro que informa muito bem, tem alguns que lê uma coisa ou outra e já sai escrevendo um monte de coisa, falando um monte de merda, vai ver nem era nada daquilo, tá? Pra vocês terem uma ideia,
apareceu um boato de que o governo queria acabar com o microempreendedor individual, coisa de uns 2, 3 meses atrás. E eu vi os caras fazendo vídeo, pedindo para assinar a petição, para não acabarem com o MEI, não sei o que lá, né? Aí a sorte é que o MEI tem o Sebrae envolvido, né? Eu até cheguei a compartilhar uns links lá, quando dia seguinte eu liguei no Sebrae, né? Fui procurar informações oficiais e não encontrei nada. Também ninguém conferiu, né? Eu vi outras pessoas também comentando, ó, não achei nada. Então quer dizer, mais uma mentira de internet. Então eu não sei quais informações são reais e quais que não. Parece que realmente a proposta existe, tá? Só que parece que ela não partiu de nenhum deputado, né? Nada assim. Né? Parece que é o Conanda lá, né? Eles não têm poder legislativo. Então ainda está nesse pé. O Daniel HDR, eu encontrei com ele em julho, ele comentou que queria fazer um hangout, uma live para discutir sobre isso, né? Eu até mandei uns links para ele de algumas coisas que eu encontrei, né? Que é bem isso mesmo. Eu quero ver informações oficiais antes de me pronunciar. Se eu me basear no que os outros estão falando e de repente alguém falou alguma coisa equivocadamente, eu vou estar compartilhando essa informação errada. É óbvio que se for o que eles estão falando, é uma puta babaquice. Né? Não tem o menor sentido isso daí. Mas assim que eu souber de coisas oficiais, eu vou me manifestar, logicamente, e falar a esse respeito. Tá ok? Então aguardem um pouquinho aí. Não achei o link do texto do Jim Lee, como faço para encontrá-lo? Então, o Daniel também não achou. Parece que era um trecho de uma entrevista, não era a entrevista toda. Um monte de gente foi perguntar para ele também, ele deu uma fuçada e não encontrou, tá? Então, enfim, Jim o Daniel, não a mim. Ter um agente ou um profissional responsável para conseguir trabalhos, negociar prazos e contratos, mandar desculpas para o cliente, etc., enquanto o desenhista apenas desenha, é algo bom? É benéfico para ambas as partes? Seria ideal. Teoricamente, a gente é artista, né? A gente não é empresário. O empresário é o cara que vai cuidar desse trâmite, essa burocracia toda, né? O artista ele se preocupa em fazer o que ele é especializado, tá? Aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem que fazer as duas coisas porque não existe empresário que faz esse tipo de coisa. Eu adoraria, em vez de eu ser o editor da Cras, ter um empresário cheio da grana que fosse o meu editor. Tá? Eu adoraria. Né? O cara é o meu editor, o cara que vai se virar para fazer toda aquela correria de mercado, de distribuir, de fechar evento e tal. Eu só vou lá, só me preocupo em fazer uma história melhor possível, e aí no dia do evento dar autógrafo pra galera, etc e tal. Eu adoraria se fosse assim, tá? Mas isso não existe. Então, como não tem, alguém tem que fazer isso. Então eu mesmo estou fazendo, além de ser artista, tá? Mas seria ideal. Deveria ser benéfico para ambas as partes, né? Mas todos nós já sabemos que o artista fica com a minoria dos ganhos de vendas. Isso não é só para desenhista não, tá? Para escritor de livro é assim, para banda é assim. Para vocês terem uma ideia, a porcentagem que o artista ganha é 10%. Mas tudo para editora, distribuidora. Eu gostaria de publicar meu quadrinho no Brasil. Seria possível? Sim, seria possível. Você precisa ter um trabalho sólido, você precisa desenvolvê-lo, você precisa apresentar para alguma dessas editoras. Atualmente a Panini publicou o trabalho de brasileiros, a JBC está publicando, a Neopop também. Me parece que estão começando a abrir as portas. Só não espere que você vai ganhar dinheiro mesmo com isso, tá? É o seguinte, se o seu trabalho for bom, publicar mesmo você até consegue. Agora ganhar dinheiro mesmo, eu falei, isso aqui é minha profissão, ó, eu vendo isso aqui, eu vivo só de vender isso aqui, tá? Não espere por isso, tenha um outro emprego, isso aqui é uma coisa em paralelo. E leve o seu trabalho pronto, tá? Não chega lá só, tive uma ideia aí, você publica, não é assim que funciona. Como você aprendeu a respeito de seus direitos e deveres como autor, sobre contratos, como não ser engambelado, como lidar com o cliente, começo de carreira, etc. Basicamente, conversando, me informando, estudando e principalmente experienciando, errando, quebrando a cara e aprendendo com cada erro meu. Principalmente essa última, aprendendo com cada erro ou crítica que eu escutei por aí. Tem crítica que a gente ouve que não serve pra nada, né? Mas tem coisa que você escuta que realmente vale a pena você relevar. E aí é bom você ter esse discernimento. O que realmente serve pra você ou o que não você pega e joga fora. Nada te ensina mais do que a experiência.
e assim, não fique com receio de errar, porque ninguém quer errar, ninguém quer, mas a gente erra, e aí é que você tem que aprender mais ainda. Você acha que os quadrinhos brasileiros estão indo no caminho certo para um mercado nacional bem estabelecido? É muito cedo para afirmar algo como certo e errado, tá? Mas eu já posso afirmar que houveram transformações em uma década. Transformações bem interessantes, inclusive. Não só na questão autoral e independente, mas como no nicho das adaptações literárias. Você tem editoras fazendo adaptações de obras literárias para os quadrinhos com autores brasileiros. São livros que são comprados pelo governo, tudo, então ele até rende uma verba legal para a editora e para os autores mesmo. Coisa que não existia 10 anos atrás. Então, me parece que as coisas estão ficando um pouco melhores, né? Até vendo aqui pelo próprio canal, Crasso Conversa Oficial, né? Olha quantos inscritos eu cheguei. A gente está com 17 mil inscritos. Falo sobre um tema um tanto específico, publicação de quadrinhos, né? A receptividade das pessoas está sendo muito maior. Vocês não fazem ideia de como eu já fui xingado pelas pessoas por fazer o que eu fazia. Eu era xingado mesmo, né? Por isso eu agradeço tanto a vocês que vieram no evento me comentar, tiraram foto, etc. Porque antes só faltava as pessoas me tacarem pedra, tá? Eu vi a gente falando, não, fica em casa porque você não deveria nem estar aqui. Esse evento aqui é pra mangá de verdade, não é pra essas merdas que você faz. Quem é fanzineiro há mais tempo, sabe, de 10 anos pra cá, sabe do que eu tô falando. A gente escutava isso mesmo das pessoas, né? Do público. Tinha um evento que recebia a gente mal. Muita coisa mudou, né? Hoje em dia eu tenho o privilégio de ter a atenção das pessoas, as pessoas vêm me cumprimentar pelo trabalho que eu faço. Pelo menos no sentido da classe, do Thiago como autor, eu tô vendo mudança, né? Olhando no âmbito geral também, tem várias coisas simultaneamente acontecendo e isso tô achando legal. Agora dizer se isso é certo, se isso é errado, eu acho que é meio cedo, né? O que eu posso dizer é, estamos caminhando, finalmente estamos caminhando, né? Não sei em que pé vai dar, mas estamos caminhando. Gostaria de saber o que você acha sobre os quadrinhos publicados online. Prejudica ou favorece o mercado? Eu acho que favorece. Eu acho que favorece. Pergunte pro Carlos Ruas num sábado qualquer e ele vai mais do que qualquer outra pessoa afirmar sobre isso daí, tá? Ele só tem uma editora e ele só consegue vender os livros dele pela popularidade que o trabalho teve, pela leitura das tiras dele pela internet, tá? Eu duvido que se ele simplesmente lançasse o livro dele sem nenhuma referência antes, que ia ter a mesma receptividade e vendas que teve, né? Que está tendo, aliás. Então ajuda sim, tá? Eu vou falar pra vocês uma coisa aqui, ó. Vocês sabem que tem a versão online, isso aqui. A versão online não matou as vendas disso aqui. Muito pelo contrário, aumentou. Acreditam nisso? Né? Também foi uma surpresa pra mim, né? Eu tinha feito só uma tiragem justamente porque eu achei que uma vez que eu colocasse online, eu não ia vender mais nada. Só que muito pelo contrário, né? Vendeu bem, quando eu joguei online, começou a vender mais ainda. Tanto que só tem isso aqui, ó. Eu acho que a questão do papel ainda tem, acho que aquela coisa do ter, né? Eu tenho a obra do autor, né? Então, assim, eu pelo menos gosto muito mais de ler no papel, né? Eu acredito que bastante gente também, né? O ato do colecionismo, né? A gente colocou, né, como uma coisa exclusiva, esse card, por exemplo. Eu não acho que prejudica, né? Muito pelo contrário, ajuda. Então, invista na internet sim, tá bom? E outra coisa, que você publica na internet, você não tem gasto, né? No papel você vai ter gasto. Então tá aí uma outra questão também. Então, mais ajuda do que atrapalha. Onde eu posso comprar pontas para a caneta da Bambu Connect? Se não tiver no próprio site da Wacom, procura no Mercado Livre, cara. Mercado Livre tem qualquer coisa. Bom, eu só não garanto se vai estar barato, mas procura lá. Onde os brasileiros têm mais chances? No mercado japonês ou no norte-americano? Pelo que eu ouço falar, tem mais brasileiros trabalhando para os Estados Unidos do que para o Japão. Mas agora dizer que é uma chance maior ou menor, aí já não sei, já não posso te afirmar. Se eu vejo um desenho já pronto, eu consigo desenhá-lo. Porém, se eu vou tentar criar, sai tudo uma porcaria. Você tem alguma solução, uma proposta, né, para melhorar isso? Tem uma proposta que eu posso te ajudar. Se você está copiando só de outros desenhos, qual que é o grande problema? Você tem uma referência, em que o seu patamar de ver se está bom ou ruim é aquela referência. Quanto mais parecido ficar com aquilo
bom, quanto menos parecido, ruim. Quando você não tem a referência, você não tem mais essa percepção. Então, se vai ficar bom ou ruim, é puramente pela sua intuição. Então, primeira coisa, para de copiar um pouco. Tira a cópia, tá? Tira a cópia. Pense em algo que você queira desenhar, né? Uma proposta a mais expressiva, assim. E tenta fazer por conta própria. Segunda dica, anda com sketchbook pra cima e pra baixo. Tá no metrô, tá no ônibus, tira o caderno e começa a rabiscar alguma coisa. Ah, tô sem ideia do que rabiscar. Começa a olhar ao seu redor. Começa a desenhar a caricatura da pessoa que tá perto. Desenha o ônibus que você tá dentro, alguma propaganda que você vê na rua. Vai fazendo, tá? Você não vai ter como olhar para uma imagem estática. Você vai estar concentrado no que você tem na sua cabeça, talvez no que você esteja vendo. É uma maneira de você soltar. Terceiro, desenhe direto com caneta. Não desenha com lápis e borracha. Principalmente, larga a borracha. Pega uma esferográfica ou uma caneta nanquim no caderninho, direto na caneta. Para quê? Para te estimular a aceitar até os erros que você cometer. Talvez isso aí ajude. No seu portfólio, algumas páginas de quadrinhos estão sem textos no balões. Por que você fez isso? Eu não coloquei os textos por dois motivos. O primeiro deles é que alguns dos textos e balões não foram inseridos por mim, e sim pela agência que me contratou para fazer. Então mandou a arte daquele jeito e eles se viram lá para colocar balão e texto. É assim, linha de produção é assim. Tá? Eles tentam de tudo para cortar custo. Então eles colocaram lá. Então já não é de minha responsabilidade, nem de minha autoria, o texto, então tá lá. Segundo, porque dá para você ver melhor, né, a ilustração em si. Mas geralmente é mais pelo primeiro motivo, porque o texto não sou eu que insiro quando meu trabalho é terceirizado. Qual o nome daquele livro de anatomia que aparece no vídeo Traços e Estilos, episódio 1? Anatomy for the Artists, da Sarah Singlet. Você poderia nos mostrar como fazer orçamentos e quanto cobrar pelos seus desenhos? Não. Na verdade, esse é um dos assuntos dos quais eu não posso falar, tá bom? Vai me gerar consequências terríveis. Como fazer orçamento e quanto cobrar pelos seus desenhos. Eu tenho que tomar muito cuidado para falar sobre isso, porque pode dar quebra-pau. Se você quiser saber mais a respeito, procure sobre a tabela dos freelas de ilustração e design gráfico feita em 2013 e dá uma conferida no quebra-pau que deu com essa porra. Então, por essa questão e outras também, eu não vou falar sobre isso tão cedo. Num futuro, quem sabe, eu não falo sobre isso. Mas hoje... Vocês desenham pelo computador ou pelo papel? Pelos dois. Me encomendaram uma ilustração para ser usada como tatuagem, que devo levar em consideração. Eu acho que para tatuagem é aquele lance que o Thales falou. Nem todo desenho vai ficar bom na pele. Então, você tem que ter uma referência de tipos de desenho que ficam bom em pele, tá? Dá uma assistida aqui no canal, no vídeo do Thales sobre desenho para tatuagem. É um quadro Sketchcraft, né? Confere aqui no canal, ele é recente até. Eu faço uns desenhos que até ficam legais, mas quando eu resolvo colorir, isso fica uma merda. Como eu posso fazer uma coloração legal nos desenhos? Cara, não tem fórmula mágica. Você vai estragar uns 20, 30 desenhos antes de começar a gostar das suas pinturas. Não tem jeito. Eu já estraguei um monte de desenho meu por causa disso. Todo mundo que você perguntar já fez isso. Então não tem fórmula mágica. É fazer, errar, entender o que você fez que não ficou bom e fazer mais e mais. Desapego. Faz, termina, analisa, bora pro próximo. É assim. É comum artistas brasileiros publicarem quadrinhos em editoras como Panini, JBC, etc. Não vou dizer que é comum, mas começou a acontecer. Há 5 anos atrás não tinha. Tem uma questão que muitas pessoas perguntaram pra mim, e eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo, tá? Com relação a perguntas muito abrangentes. Tem gente que manda pergunta pra mim assim: Thiago, eu quero ser desenhista, me dá algumas dicas sobre isso. Eu vou falar o quê? Entendeu? Então assim, se você quiser fazer uma pergunta, né, pra mim, ou pra qualquer outro profissional, antes de você perguntar, formule uma pergunta bem objetiva. Não faça uma pergunta abrangente assim, porque a resposta vai ser abrangente também. Eu quero ser desenhista, o que eu faço? Eu vou te responder: estuda, pratica e treina. Entendeu? A resposta é tão ampla e vaga quanto a pergunta. Tenta formular a sua pergunta bem objetiva. Quer ver? Tem uma pergunta que me fizeram, só para vocês terem uma ideia. Seria essa a resposta mesmo. Vai parecer grosseiro, tá? Mas assim,
Tiago, tenho 14 anos, como eu faço para ter a mesma experiência que você ou o Daniel ou os profissionais que estão no mercado? Estude, pratique e espere 20 anos. Tá? Assim, desculpa, parece meio grosseiro, mas assim, olha como a pergunta da pessoa é abrangente. A resposta vai ser assim também, tá? Então assim, eu sempre recebo pessoas que me fazem perguntas assim, me dá uma dica para ser desenhista? Eu copio e colo meu canal e falo, olha cara, assiste meu canal, tem 150 vídeos aí, todos falando sobre esse assunto, cada um sobre um tema específico. Confere aí. Tenta formular sua pergunta bem objetiva. Ó, é isso sobre isso, o que eu faço sobre isso? Você poderia me falar sobre essa questão em particular? Pensa assim, que não tem como uma pessoa ficar 4, 5 horas papeando com você para tirar todas as suas dúvidas. Se você vai fazer uma pergunta, a pessoa já está assim, tendo a bondade de te dar atenção e responder. Então pelo menos formule bem o que você quer saber. Então às vezes eu vejo gente falando, ah, você não leu minha pergunta. Vê se a sua pergunta está objetiva. Né? Se a pergunta for muito aberta, a resposta vai ser tipo essa que eu falei agora. Tá? Não me entendam mal, mas... E por fim, eu quero falar um pouco sobre uma pergunta que, assim, rolou bastante na live, para quem assistiu, deve ter visto. Essa questão do sucesso. A moçada bateu muito nessa tecla do virar um desenhista de sucesso, o cara vira uma celebridade, sucesso, fama, sucesso. E eu vou dizer para vocês que me assustou um pouco. Então, entenda o seguinte, não confundam sucesso com popularidade. Não confunda também gente famosa com gente importante. São coisas diferentes. Tem pessoas que são famosas e não são importantes. Tem pessoas que são muito importantes e não são famosas. Sucesso é uma coisa, popularidade é outra. Tem cara que é popular, tem menina que é popular, tenho 5 milhões de views no YouTube. Mas às vezes 4 milhões e meio das pessoas que estão vendo aquilo, estão vendo justamente para dar risada da cara da pessoa, no mau sentido mesmo, tá? E para humilhar ela depois. Não confundam as coisas. O que é sucesso? Ser famoso? É você andar na rua e as pessoas ficarem te parando? Não necessariamente, tá? Se popularidade, esse tipo de coisa, fosse, né, sucesso, você não ia ver aí um monte de celebridade que casa, descasa um monte de vez, ficando bêbado aí, às vezes agredindo pessoas na rua, ou celebridade e tal é preso, é processado por causa disso aquilo. Você não ia ver esse tipo de coisa. Tá? Você não ia ver um monte de crimes que acontecem envolvendo pessoas famosas assim. Cuidado, gente, não tenham na cabeça que sucesso é você ser cheio da grana, é você ser famoso. Não é isso. O Daniel tentou explicar isso, mas eu senti que algumas pessoas não entenderam. Que ele falou assim, sucesso, você trabalhar numa coisa que você gosta, conseguir ser bem sucedido, levar a sua vida, ter sua família, né? Dentro do seu nicho, você ter um reconhecimento por outros profissionais, etc. Para mim isso é sucesso. Foi o que ele falou. E eu concordo com ele. Para os mais jovens que estão na escola ainda, vão enfrentar o mercado de trabalho, vocês não sabem como é difícil você conseguir trabalhar naquilo que você gosta e se sustentar disso. E ainda assim, você vai passar por dificuldades dentro do que você gosta de fazer. Eu não vivo falando problema com o cliente, problema com isso, problema com aquilo. A vida não é fácil. Se você conseguir, na sua vida, levar assim, como uma profissão que você quer, ter bons amigos, ter uma família, uma namorada, um namorado que vira um marido, uma mulher, eventualmente você ter um filho, você conseguir construir uma família bem estruturada, você ter um teto para dormir, comida na mesa todo dia, você já é um sucesso. Esse mundo é muito difícil, tudo é difícil, é complicado, tá? Você conseguir fazer uma faculdade hoje já é difícil. Não confundam, por favor, não tenham na cabeça que ser um desenhista de sucesso, bem sucedido, é o ser famoso, sei lá, abrir um canal no YouTube e ter 1 milhão de inscritos, tudo. Gente, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Pensem, não virem um lamentável que se deixa levar pela televisão, tá? Sucesso é o cara que tá na televisão. Não deixem se levar por isso, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Sucesso é viver bem, conseguir fazer da experiência da sua vida uma coisa prazerosa, bacana, legal, seja lá por qual caminho você optar. Bom? Muito bem, então foram essas perguntas que vocês me deixaram no mês de junho e julho, tá?
Se por acaso sua pergunta não foi lida, dá uma conferida nos vlogs dos meses anteriores para ver se eu já não respondi o que você queria saber. Dá uma conferida também no canal para ver se não tem algum vídeo falando especificamente da pergunta que você me fez. Se você tem mais alguma dúvida, algo que você queira deixar, posta aí nos comentários perguntas que quem sabe ela vai pro vlog do próximo mês, né? Em agosto, começo de setembro seria o vlog de agosto, tá? Agora que a pauleira dos eventos acabou, já vamos retomar nossa programação normal, já tem novas pautas em breve. O canal tá crescendo, estamos chegando a 20 mil inscritos, olha só, né? Na metade do tempo que levou para chegar a 10 mil. Muito obrigado por tudo, pelo carinho, pela atenção, né? Pelo respeito. Para quem quiser aproveitar, né? Ir lá no site, adquira o seu Tiras Não ou as últimas, né? Os últimos exemplares da Vírus, só tem isso aqui. Tá acabando, aproveita. Fiquem de olho na fanpage para mais novidades e em breve tem a festa de lançamento do Pódio GP. Espero todos vocês lá. Então é isso aí, nos vemos no próximo mês e em mais vídeos aqui no canal, certo? Então estamos conversados. Por enquanto.